Voltamos, desculpem. Vamos ver se agora nós conseguimos. Aqueles que já estavam conosco, por favor, queiram nos desculpar. Problemas técnicos aqui nesse momento. Vamos ver aqui se o nosso convidado reaparece. Renato já está conosco. Muito bem, desculpem aí. Agora ele precisa aparecer aqui para eu poder convidá-lo. Ele ainda não apareceu. E os nossos espectadores também ainda não, que estavam conosco. Gisela, boa noite. Pessoal, desculpe aí, nós estávamos com problema técnico. Opa, Rosimar, Sensei Rosimar está conosco, obrigado pela presença. Estamos aqui solucionando um problema técnico para receber o nosso convidado de hoje, que é o cavaleiro profissional Paulo Junqueira. Obrigado, pessoal. Só um instante. Opa, aqui está. Recebemos. Vou enviar a solicitação novamente. Vamos lá, pessoal, desculpem aí. Houve uma recusa lá. Vai ter que tentar de novo aí, Junqueira. Não deu certo dessa vez, não. Opa. De novo. Vamos lá. Pessoal, aqueles que estão chegando agora, estamos aqui resolvendo. Opa, entramos. Está ouvindo agora? Agora, tá ouvindo? perfeito. Perfeitamente. Muito Tá obrigado. bom. Imagina. Problemas de tecnologia digital, mas nós resolvemos. Muito bem, eu quero dizer ao nosso público que já está presente que a live de hoje será com o nosso convidado especial, cavaleiro profissional Paulo Junqueira, e em instantes ele vai se apresentar aqui para vocês. Eu só vou fazer a nossa saudação aqui oficial ao nosso público. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou o Paulo Guilhom e Paulo, estou atuando como profissional a serviço dos adeptos do cavalo desde 1984. O objetivo principal desse canal, Escola Chamada Cavalo, é oferecer para vocês dicas práticas, conhecimentos, vivências fundamentados nas nossas relações junto ao cavalo, que já contam 54 anos, pois eu ganhei meu primeiro cavalo aos 4 anos, estou com 58. Já estamos aí nessas convivências há mais de meio século, né? Então, aquilo que nós temos aprendido com cavalo, nós estamos oferecendo para vocês e espero que isso tenha utilidade, né? Principalmente para que vocês consigam agregar valor funcional aos seus cavalos. Muito bem, então vamos agora ao nosso convidado, Paulo Junqueira. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, é uma satisfação tê-lo conosco. Você é uma pessoa admirável, eu tenho várias formas de admiração por você. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público, por favor. Então, Paulo Junqueira, como você também, o cavalo está na minha vida desde criança. Eu aprendi a andar a cavalo nas fazendas de avós em Minas, em São Paulo, e desde então o cavalo entrou na minha vida e não saiu nunca mais. Eu trabalho profissionalmente com cavalos há 19 anos. Eu já criei cavalo, quer dizer, como eu falei, o cavalo sempre esteve na minha vida. Mas trabalhar com cavalos, eu tive essa oportunidade, essa felicidade, há 19 anos atrás, quando eu descobri que não existia nenhuma agência de viagens a cavalo no Brasil. E eu descobri por acaso. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, puxa, eu vou poder unir o útil ao agradável, né? E aí eu comecei a Cavalgadas Brasil, que começou voltada para o mercado internacional. Porque como não existia esse mercado no Brasil, como é que se abre um negócio para um público que não existe ainda, né? Então, e lá fora já existiam agências que faziam isso há 10, 15, 20 anos. E foi isso que eu descobri, aí eu comecei a Perfeito. pesquisar e resolvi montar no Brasil. Mas como não tinha um mercado no Brasil, eu comecei vendendo para fora. Ou seja, durante os primeiros 3 anos, eu só vendia para o público internacional. E aos poucos eu fui começando a divulgar
que existia essa opção de viajar a cavalo no Brasil. Espetacular. Então, isso, resumindo assim um pouco, é isso. Conte um pouco dessas andanças cavalheirescas para nós, Paulo Junqueira. Esse projeto chama-se Cavalgadas Brasil, não é o seu projeto, o nome da agência, não é isso? E Isso. conte para nós aí como é que funciona isso, como é que as pessoas acessam e o que que você oferece, como é que acontece essa prestação de serviço. Então, como eu disse, eu comecei, então eu vou explicar um pouco mais. Como não existia isso no Brasil, o que que eu fiz? Na época, eu viajei praticamente o Brasil inteiro, quer dizer, da Ilha do Marajó até o Rio Grande do Sul, pesquisando o que existia de cavalgada. Eu fiquei quase um ano viajando. Aí, então, vamos dizer, chegava num estado, pegar um exemplo, Rio Grande do Norte, ou no Pará. O que que existe de cavalgada aqui? Ah, existe ali fulano que faz isso, existe o hotel tal que faz aquilo. Quer dizer, é gente que fazia passeios a cavalo, que oferecia cavalgada. E como você deve imaginar, isso 20 anos atrás, que até hoje isso já ainda é difícil, eu chegava lá, era coisa assim, impensável, né? Quer dizer, 99% não tinha a mínima condição. Não tinha estrutura, não tinha profissionalismo, não tinha bem-estar animal, não tinha segurança. E eu estava pesquisando para montar roteiros para vender no mercado internacional. Sim, Então, você imagina, quer dizer, é, aí, quer dizer, o trabalho foi bem mais demorado e mais difícil do que eu esperava. Deixa eu fazer um parênteses e explicar o negócio. O que que eu disse que eu descobri que existia essa opção de fazer isso no Brasil? Eu fui fazer uma viagem no Equador e sempre que eu viajava para algum país, sempre eu procurava unir cavalgada. E eu cheguei do Equador e me surpreendi que existia lá uma inglesa que organizava, vendia cavalgada lá e no Uruguai, vendia na sim, Europa. Ou seja, ela tinha uma agência de viagens que vendia cavalgadas do Equador e no Uruguai para europeus. sim. Então, se você imaginar, o Equador é um país pequenininho lá em cima, o Uruguai menor ao tamanho do Rio Grande do Sul e o Brasilzão no meio. Aí eu falei para ela, mas você faz aqui em cima e faz lá embaixo, por que você não faz no Brasil? Ela falou, porque não tem. Eu falei, como não tem? O Brasil tem a quarta quantidade de cavalos do mundo. Tem mais cavalo que a América do Sul inteira, em quantidade. Tem qualidade, tem clima, tem beleza natural. Por que que você não... Você está vendendo no Equador e no Uruguai? No Equador, eles têm lá umas cavalgadas interessantes, mas a Rota dos Vulcões. No Uruguai tem um Sim, pouco de cavalgada interessante, mas comparado do Brasil não é nada. Aí ela falou, porque não tem. Eu falei, não tem como. Não, não tem. Aí eu fui descobrir que esse não tem com a qualidade, com a segurança, sim, com o bem-estar animal, né? Que o perfeito. cliente europeu estava acostumado. Aí eu descobri que ela já trabalhava há 5 anos fazendo isso. Na Argentina, há 10 anos vendiam na Europa. Uruguai vendia, Argentina, Chile, Equador e Peru. Todos esses 5 países já vendiam de 5 a 10 anos vendendo para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália, e o Brasil estava fora desse mercado. In- Bom, voltando agora. Aí eu comecei a Incrível. pesquisar. Não, é um negócio, para mim, de certa forma foi bom, né? Porque, e Não já aí, havia concorrência, não? aí eu comecei, foi muito difícil montar os roteiros. Para você ter uma ideia, a Ilha do Marajó foi um dos primeiros que eu queria fazer, porque tem vamos dizer, a marca Amazônia, né? Tem aquela, é uma beleza É, muito interessante, culturalmente, tudo. E, além disso, tem uma marca Amazônia, né? sim. Então, a Ilha do Marajó foi um dos primeiros que eu fui. Eu demorei quase 8 anos para conseguir realmente efetivar um roteiro na Ilha do Marajó. Aí eu montei no Rio Grande do Sul, no Pantanal, que era o tradicional, na Bahia, fazendas históricas em São Paulo, e comecei a vender para fora. Só que isso tudo estou falando, mas demorou um ano. Para vender para fora, também tive que visitar as agências fora. Nossa.
Junqueira, eu tô E com uma foi, pergunta aqui que eu tô com medo de esquecê-la, mas eu preciso fazê-la para pode te falar, interromper. pode falar, Eu estou pode falar. imaginando aqui como é que você faz para com relação às questões logísticas disso. Você vai fazer uma cavalgada lá na Ilha de Marajó. Onde estão os cavalos que você vai utilizar para receber os seus clientes, né? Você acessa os cavalos Então, lá, você leva para lá? Como é que é? Eu não entendi isso aí. não. Então eu vou te explicar, vou voltar um pouquinho de novo. Quando eu resolvi montar isso, eu entrei em contato com as agências, quer dizer, essa inglesa que estava no Equador Sim, me mostrou que ela vendia nas agências na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá. Aí eu entrei em contato com essas agências. Fui visitar uma agência da Inglaterra, que é a maior da Europa, e a da França, que é a mais antiga, é uma das duas mais antigas do mundo e a maior da França. Conversando com eles, convidei eles para vir para o Brasil e tal, e eles me falaram uma coisa importante. Você quer fazer isso? Você quer montar isso? Então, eu vou falar o termo em inglês aqui, mas é só aprenda com as melhores práticas. Learn with the best practice. Então, aí ela me indicou, tá, tudo bem, como é que eu vou? Ela falou, olha, você vai num safari na África, você vai na Argentina, porque na América do Sul a Argentina são os campeões em turismo a cavalo, e você vai na Espanha. Na Argentina, porque é o teu concorrente mais próximo, tem similaridades, quer dizer, o cliente europeu, quando ele vai para a América do Sul, ele vai estar escolhendo entre Argentina, Brasil, Uruguai. Na África, porque é onde está o maior rigor profissional nos cuidados com os cavalos, a maioria são ingleses que operam nos safaris da África. E na Espanha, por que na Espanha? Porque o dono da cavalgada na Espanha não fala uma palavra de inglês e todos os clientes gostam dele. Todos os clientes gostam dele, porque ele se comunica, ele consegue cativar os clientes, ele se comunica, ele é um anfitrião perfeito. sim. E aí eu fui fazer isso. Eu fui fazer o safari na África, fui na Argentina, na Patagônia, fui na Espanha, no norte da Espanha, ali na região de Gredos, uma cavalgada Fantástico. que chama El Cid. E aí, nessas três primeiras, como é que eu estava? Sugestivo, inclusive, o nome. É, Muito sugestivo. bem, eu estava nessas cavalgadas como cliente, ou seja, eu estava cavalgando normalmente com 8, 10 pessoas, um alemão, um francês, pessoas de outros países. Então eu escutava o que eles falavam, eu percebia o que eles gostavam, eu comecei a entender, né, nessas viagens, e ao mesmo tempo eu via o backstage. Ou seja, quando o grupo chegava da cavalgada, ia tomar aperitivo, ia conversar, eu ia para os bastidores para ver Sim. tudo. Como é que estava cuidando dos cavalos, como é que era a cozinha, como é que era. Quer dizer, eu acordava mais cedo para olhar eles preparar os cavalos. Eu A via os operação dois da lados. logística. Eu via como funcionava a operação e, ao mesmo tempo, cavalgando com os clientes, eu jantando com eles, tomando café com eles, almoçando com eles durante uma semana, eu comecei conversando com eles, quer dizer, eu estava ali como um deles, né? E eu era o único brasileiro, claro. Então, esse foi o primeiro. Depois Espetacular. disso, tendo já um pouco de embasamento, eu voltei. Eu vou te dar um exemplo disso. No Pantanal, as fazendas pantaneiras, acostumada com o turismo, é um dos lugares do Brasil que já desde aquela época era acostumado com o turismo internacional. Sim. Os donos da fazenda, os turistas chegavam, estavam numa mesa comendo, tomando café, almoçando, e os donos da fazenda noutra mesa longe. Não sentavam juntos. Aí eu aprendi, não. Eles querem entrosar, eles não estão ali como turistas. O turismo equestre, esse turista, ele quer que sente junto. Ah, mas não fala a língua, fala mais ou menos, senta junto, ele quer interagir com o local. Né? Então, um pequeno exemplo. Ótimo. E aí eu voltei, e voltando a falar no Pantanal, aí eu, falando aí com o professor, mas eu vou te dar. Eu cheguei no Pantanal para montar o roteiro, e
era um fazendeiro, terceira geração. Ele devia ter uns 10 mil bois, uns 100 cavalos, terceira geração na fazenda. Ele era mais velho que eu. Eu chegando de São Paulo, com um fazendeiro desse tipo, né? E eu notei que as embocaduras deles, que eu tenho que respeitar as tradições locais, mas as embocaduras deles era problema. Eu não vou te dizer porque tecnicamente eu não discuto isso, mas eu vi o problema. E eu falei, eu vi que não vai dar certo. Aí o nosso amigo Sérgio Beck, pedi para o Sérgio Lima Sérgio Beck. Beck ir lá. Pedi para o Sérgio Beck ir lá. O Sérgio me ajudou em algumas ocasiões como essa, em alguns lugares. Foi lá, Sim. explicou e resolveu o problema. Porque o Com bem-estar aquela animal, diplomacia jesuíta dele, né? Diplomacia é, jesuíta do gostei do Beck. termo que você usou, jesuíta. É. Eu chamo o Beck É de que o jesuíta do cavalo. E ele opa, parece um jesuíta, mas a abordagem que ele faz também é jesuíta. gostei. É o jesuíta do cavalo. Opa, então, o Sérgio é meu companheiro. Depois disso, ele já foi para mim no Peru e na Espanha, alguns Sei. lugares assim, ele já foi ajudando a resolver problemas. E É a então, eu estou pessoa para tirando um isso. exemplo. Hã? É a pessoa indicada para esses momentos. Porque você conhece ele bem, quer dizer, ele senta com o peão igual ele senta com o dono da fazenda, né? É, exato, E aí isso é exato. importante. Num lugar como o Muito, Pantanal, você não pode chegar lá como professor. Você não com vai ser, certeza. né? Você tem que chegar como um deles, né? Sempre. E então foi difícil, mas graças a Deus funcionou e devagar, claro, porque existia muita desconfiança, o país novo, né, um destino novo Sim. e a concorrência é grande, mas aos poucos fomos conseguindo, né, aumentando agências e aí ao mesmo tempo começando a vender para o Brasil também. E eu, Mas a minha curiosidade você ainda não matou. Como é que você faz com relação aos cavalos que você usa em então, várias não, regiões diferentes? aí, então, aí eu aprendi nessas viagens, quer dizer, na realidade, o que eu tenho que fazer é organizar em cada lugar. Por isso que eu te falei que eu viajei o Brasil inteiro. Então eu tenho que chegar, vamos dizer, aí no Rio de Janeiro. Eu estive aí no Rio de Janeiro. Você está no Rio, né? Você está no Rio de Estou em Juiz de Janeiro, né? Fora. Estou na Juiz de esquina do Fora. Rio, Juiz de Fora. Ah, tá bom, terra boa. Fui cavalgar aí no Maripá. É, Ah, sou Marcelo Batista. isso. No Rio de Janeiro. Falei, bom, vamos montar uma cavalgada no Rio de Janeiro. Aí eu tinha tomado conhecimento do livro do Biarque. Aí fui lá no Desempenho, Enigma do conversei, Centauro. conversei com o Biarque e falei, Biarque, vamos organizar, porque você tem tudo que eu preciso. Você tem a natureza, você tem os cavalos, você tem, né, o André, que era Sim, o sobrinho dele. Falei, vamos sim. organizar uma cavalgada aqui, um roteiro para vender no mercado internacional. Porque com você eu tenho certeza que vai ser, né, vai atender bem. E foi uma Tiro das primeiras certo. que nós montamos. Então, é isso que eu tenho que fazer, que é identificar os parceiros que podem Hum, operacionalizar o roteiro. Mas isso é bem difícil. eu Por quê? imagino que seja. Porque não é um negócio grande, é um negócio pequeno, em valores, em E volumes. bem seletivo, não é, Junqueira? Muito É, seletivo. eu, eu O preciso público é muito exigir seleto. qualidade do meu parceiro e não posso dar uma retribuição financeira que contribua, vamos dizer, para que ele mantenha aquela qualidade só com esse recurso. Sim. Eu citei o caso da Ilha do Marajó, que eu demorei vários anos. Logo no começo, teve um fazendeiro que falou para mim assim, Paulo, o que você precisa? Eu invisto, você precisa cavalo, sela, guia treinado, o que você precisa? Eu invisto o que você precisar. Quanto você me dá de retorno? Eu falei, não é assim. Não funciona assim. Por quê? Porque eu te dou o seguinte retorno. Eu te coloco no mercado internacional e no mercado nacional.
Eu já tive página na Folha de São Paulo, eu já fiz vários especiais tipo Globo Repórter com a Globo, ou seja, eu te coloco na mídia, te coloco nas agências internacionais. Agora, quem escolhe é o cliente. Vou te dar Eu não posso, visibilidade. eu não posso te garantir um retorno em volume. Se vai ter 10 clientes por mês, ou vai ter os 50 por ano, ou, eu não posso garantir. Eu Sim. faço, e aí, ele falou, então eu não posso investir. Então, aos poucos eu descobri o seguinte, é o caso do Biarc, que você conhece, a cavalgada no Brasil, na maioria dos casos, existem exceções, mas na maioria, Uhum. para funcionar, ela precisa ter os donos dos cavalos, ele tem que ter uma outra atividade que a cavalgada, só recusando, a cavalgada é um adicional, é um ganho extra. Não Sim. pode ser o ganho principal, entende? Porque não Estou tem imaginando volume para aqui. isso. Estou imaginando No aqui que o Brasil, parceiro. Alô? fale oi. Oi. Estou imaginando aqui que o parceiro ideal para você é o Virker, Ricardo Bacelar Virker. É, eu tenho lá, Esse, eu tenho, esse deve tenho ser o feito parceiro bom boas. para você. Ah, Ótimo, muito bem. ótimo. Mas a pergunta que eu lhe fiz, Junqueira, ela tem a Então, seguinte origem. Deixa eu só te dar aqui uma explicação por que eu lhe fiz essa pergunta. Porque eu morei no sul de Minas, em Poços de Caldas, 4 anos. Eu trabalhava no estado de São Paulo, prestando serviço para criadores e adeptos do cavalo em geral, mas residi em Poços de Caldas. E um hoteleiro de Poços de Caldas criava cavalos. E eu comecei a oferecer assistência técnica para ele. Em dado momento, ele cogitou a possibilidade de nós montarmos, em parceria, uma agência de ecoturismo equestre. E assim fizemos. E aí eu comecei a estudar as normas é, que são sugeridas pela Rede Internacional de Turismo Ecológico Equestre, e uma delas é que os cavalos sejam bem preparados, não ofereçam riscos aos praticantes, o número de guias por, por participantes também tinha que ser tinha uma quantidade, uma proporção que eu não lembro mais. Os equipamentos tinham que oferecer segurança, ou seja, era uma série de requisitos que não eram fáceis de serem reunidos. E aí fiquei imaginando como é que o Junqueira consegue fazer em vários lugares e atender a essas normas, né, já que cada local nós encontramos uma realidade diferente, né? E nem sempre temos à disposição recursos como esse, cavalos bem preparados, bem treinados, equipamentos qualificados, gente que possa realizar as funções de monitoramento e de guia. Fico imaginando que é uma logística complexa, né, Junqueira? é, não, é bem difícil. É bem difícil. Como você falou, foram, inclusive, eu participei alguns anos atrás, vários anos atrás, eu não vou precisar agora, mas deve ter mais, pelo menos uns 10 anos, foram criadas as normas de segurança. O Ministério do Turismo, em dado momento, resolveu patrocinar, investiu, criar as normas de segurança para o turismo aventura no Brasil. E ele Ah, investiu, foram vários milhões, em parceria com a ABETA, que é a Associação Brasileira de Turismo Aventura, e com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. criaram E uma foram criadas, legislação. não é bem, são normas, ou seja, não é lei, é norma, tá? Sim, É um pouco diferente. Eu não sou jurista, mas é um pouco diferente em termos práticos, né? claro, claro. E essas normas foram criadas, não, o turismo equestre é uma das modalidades. Foi para canoagem, rapel, rafting, para várias modalidades de turismo aventura. E incluíram a cavalgada. Isso foi um processo, por ter a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem procedimentos padrões de nível internacional. Sim. Então tem que ter consulta pública, tem todo um procedimento que é bem complexo e demorado. Demorou, salvo engano, pelo menos um ano. E foram publicadas. Por ter esse padrão de ABNT
ficou, na minha opinião, ficou um pouco complexo demais. Então, para você ter uma ideia, as normas têm 25 páginas. Então, é difícil você dizer que você vai atender tudo, que você tem que fazer relatório, você tem que fazer uma série de coisas que é praticamente inviável no dia a dia de uma pequena empresa, de um pequeno negócio. Né? Mas, de qualquer maneira, serviu para dar um embasamento e para mostrar a necessidade dos cuidados, principalmente com itens de segurança. Fundamental. Porque uma das coisas que surgiu, que motivou ou que alavancou mais a criação dessas normas, existiu um acidente com um cavalo que uma criança morreu no Nordeste, que ficou com o pé preso no estribo e morreu. Uma criança de 9 anos. E a mãe entrou com o processo e ganhou, e doou, criou uma fundação, chama Férias Vivas. O próprio nome diz. Que Nossa, o objetivo qual é? É segurança. Quer dizer, você está nas férias com a criança, em qualquer atividade, e com as pessoas que estão operando o turismo, seja numa canoagem, num rapel, qualquer atividade, no ciclismo, se não tiver critérios de segurança, está pondo em risco a vida. Né? E na com cavalgada, certeza. principalmente, porque nós temos um ser vivo interagindo conosco. Né? Exato. É a grande Eu digo diferença para grande, todas as outras modalidades. é a única que tem um ser vivo interagindo. Então, né? Por mais bem treinado que seja um cavalo, as suas reações não são 100% previsíveis. Né? Por mais Não, bem não, claro, treinado que seja um cavalo, claro. as suas reações não são 100% previsíveis. Né? Sim, Nunca. sim. Nunca, nunca. Então, aí voltando ao seu ponto, a dificuldade, eu cheguei a montar, agora funcionou durante. Teve um lugar no Brasil que eu não consegui montar o roteiro como eu queria, dentro desses padrões, quer dizer, essa dificuldade que você mencionou, eu acabei montando o próprio, que é na Bahia, na região de Trancoso, que é uma região maravilhosa. Sim, Eu tinha que ter um roteiro bom de praia, obviamente, né? Para vender no mercado perfeito. internacional. E a Bahia, excelente. Região de Trancoso, apesar de ser um destino muito famoso, mas eu cavalgava lá 5 dias em Praias Virgens, né? Eu entrava a cavalo em Trancoso, na praça de Trancoso, né? Espetacular. Eu atravessava o rio de Caraíva nadando com os cavalos, sem sela, nadando fundo. É, então, o que eu Espetáculo. fiz lá? Lá eu montei uma estrutura própria, com cavalos próprios, tudo. Foi o único lugar. E funcionou muito bem. Infelizmente, com a pandemia, com essa coisa de parar 2 anos, com várias mudanças que aconteceram, com a pandemia, você deve saber, quer dizer, houve um crescimento imobiliário muito Sim, grande, vamos com dizer, certeza. fora das cidades grandes, e eu acabei desativando o roteiro lá. Mas Nossa, que lástima. foi o único que eu montei pessoalmente. Os outros todos, foi como você falou, foi com o Ricardo Bacelar, lá com o Biarque, lá no Rio Grande do Sul, quer dizer, em vários lugares do Brasil, eu fui montando e demorou, porque eu tinha que ir no lugar, organizar, pedir, que como você tem o exemplo Uhum. do Pantanal, não, tem um problema tal, não, vamos resolver assim. Eu vou dar um outro exemplo. Sim. No Pantanal, não estou querendo pegar Bom, esse foi um exemplo. Vou pegar. Você sabe, vamos dizer, onde tem os peões. Como é que o peão anda numa fazenda? Ele anda ou a passo, ele galopa quando? Quando ele tem que correr atrás. Ele não galopa no dia a dia dele à toa, né? Só em Ele anda na momentos de toada, necessidade. ele anda na toada, no passo, no trote, no galope, quando ele vai correr atrás de um boi, quando ele tem uma necessidade. Com o turismo, eu já te disse, você vai no passo, trote e galope, ou passo, marcha, galope. Né? Você não vai nem só no passo, nem só no trote, nem só no galope. Você faz Claro. alguns galopinhos, claro que com turista, com cliente experiente, você faz alguns galopinhos por dia, em locais que você sabe que não vai ter buraco, Apropriados. locais que tenham segurança. Sim. E aconteceu, logo no começo, eu vou te dar um exemplo de treinamento. Eu conversei, bom, vamos lá com o guia. O guia
era um peão. Aí eu falei, pô, agora vamos dar um galopinho. Aí eu galopava com os clientes. E o peão ficava lá atrás. Aí nós Sim. tínhamos que ficar esperando ele. Nós tínhamos que ficar esperando ele. Aí não adianta. Quer dizer, imagina, você galopa, para, espera o cara te Sim, alcançar. sim, Eu falei, sim, não, você tem sim. que galopar junto. Você não pode ficar parado esperando a gente. Eu ouvi Entendi. no papo. Então são pequenos detalhes, né? A Sim, gastronomia. sim. A gastronomia. Os roteiros. Eu estou falando muito, aí você me interrompe se pedir para ir É, falando, eu eu vou falando. só quero lembrá-lo, Junqueira, que nós temos um tempo limite, a live expira. Tá, Nós temos agora pouco mais de 15 minutos. tá. Então, Então eu vou. eu queria ficar a Fala noite você inteira agora. aqui escutando. Não, Não, eu não. só vou fazer uma pergunta, mas eu quero. Ela está dentro do que você está falando, tá? Só para acrescentar aqui algo que possa ser de interesse do nosso público. Na sua opinião, cavalos que se prestam a essa atividade, quais seriam os valores funcionais mais importantes a serem agregados por ele? Um cavalo que se presta a essa atividade que você realiza. Na sua opinião, quais os valores funcionais mais importantes a serem agregados por um cavalo com essa finalidade? Cortou, eu não. Na sua opinião, Tá. quais os valores funcionais mais importantes a serem agregados a um cavalo que se presta a essa atividade? Então, o cavalo tem que ser um cavalo seguro, um cavalo que você tenha confiança nele, porque você coloca pessoas diferentes a cada semana, a cada quinzena. Então não pode ser um cavalo que tenha, vamos dizer assim, bardas, né? Que tenha problemas. O cavalo tem que ser bem domado, a gente tem que ser maduro, né? Tem gente tem gente que fala, não, é por égua ou macho, claro, tem que ser castrado, né? Macho castrado, não pomos cavalos inteiros. Um cavalo de boa índole, fundamental. Basicamente, quer dizer, cavalo para frente, né? Não necessariamente cavalo para frente, porque tem gente que quer um cavalo. é, Sob eu controle. digo, como Sob controle. se, Mais do que para é uma frente, coisa. sob controle. Sob controle. Sim, 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 sim. Você falou em cavalo, eu vou só para não ficar muito, é uma coisa que me falam muito, é de raça, né? E o Brasil tem muito isso de raça. Eu cavalgo no mundo inteiro, que depois daquele começo que eu te falei que eu comecei viajando, eu nunca mais parei de viajar no mundo. Normalmente eu faço 5 países por ano a cavalo, diferentes. Ah, foi ótimo ter falado Então, isso. eu já viajei mais de 25 países e em cada país eu viajo em vários lugares dentro do país, né? Então Maravilhoso. você, então você imagina que cada lugar é uma raça, é um tipo de cavalo, é uma. Então, se eu disser o cavalo bom, tem cavalo bom em todas as raças e tem cavalo ruim em todas as raças, né? Muito bom. Temos falado Então isso sempre. isso é muito importante porque eu escuto muito no Brasil, o cara fala, não, mas você está com crioulo, mas você aguenta fazendo crioulo? O crioulo não sobe morro. Não, aí, ó, você está no manga larga não vai aguentar entrar nesse banhado, entende? Ah, não. Então, não existe isso, não existe isso. Quer dizer, claro, cada raça tem uma aptidão, né? Cada raça tem uma função que desempenha melhor, mas o quarto de milha, as cavalgadas nos Estados Unidos, no Canadá, que eu fiz várias, lá eles têm várias raças de marcha, nos Estados Unidos, que você sabe. Eu Sim, nunca cavalguei em cavalo de marcha nos Estados Unidos. Todas as cavalgadas que estão comerciais, vamos dizer assim, nos que eles chamam de dude ranch, que seria o tipo hotel fazenda, são com quarto de milha, com a Palusa, com Mustang. No Canadá, a mesma coisa. Tem as raças de marcha nos Estados Unidos. Meu cavalo, eu tenho manga larga. Eu me criei, aprendi a andar a cavalo em Minas em manga larga. Eu sou fã de manga larga, mas eu quero dizer o seguinte: o quarto de milha, no Brasil não usam, mas nos Estados Unidos ele é super usado para cavalgada, né? claro. Eu tenho uma cavalgada na Toscana,
na Itália, que eles usam quatrimilha. Né? Tem uma cavalgada no Peru, no Machu Picchu, que ele importou quatrimilha do Uruguai. Então, estou te dando um exemplo assim, como tem. Claro, claro. Então, como tem manga larga na Europa, tem manga larga nos Estados Unidos. Exato. Então, não é a raça, né? Isso eu acho importante colocar aqui, Muito num importante. programa como a escola, como profissional Chamada a como você. cavalo. Não, eu digo, mas porque Sim. no Brasil tem esse, vamos chamar, não é bem um estigma, mas eu escuto isso. Nossa, mas tem cavalgada com árabe. Claro Boa, que tem. entendeu? Claro. Não são Os, muitas, mas os, tem. Você vai. os árabes atravessavam o deserto inteiro no árabe. O Sim, oeste americano foi colonizado no lombo do quarto de milha. Então, é, longas distâncias. Mas eu é, gostaria de fazer um comentário para corroborar o que você disse, Junqueira. Todas as qualidades que você mencionou como importantes a serem agregadas funcionalmente ao cavalo, nós temos abordado aqui nas nossas ofertas ao público, né, através dos vídeos, através das entrevistas, etc. E você pontuou todas que nós temos abordado. Eu fiquei muito satisfeito com isso, né? Essas obrigado. características são fundamentais em qualquer cavalo de sela, para qualquer finalidade, inclusive. Não é? Um cavalo confiante, confiável, bem treinado, bem iniciado, não é? Um cavalo bem condicionado atleticamente, que entende o Sim, código de comunicação que a ele será sugerido no seu uso através da equitação, são todos fatores importantíssimos. Um cavalo bem nutrido, não é? Um cavalo de bom temperamento, ou seja, boa índole, que é aquilo que ele traz consigo, e bom comportamento, que é aquilo que ele adquire nos processos de manejo e treinamento, né, dirigidos por nós. Então, foi uma grata satisfação receber um depoimento de um cavaleiro do seu naipe, que tem milhares e milhares de quilômetros debaixo dos cascos, não é? E obrigado. cavalga no mundo inteiro. Isso é um espetáculo, um depoimento desse, não é? Porque é uma pessoa que vive o cavalo no seu dia a dia de forma muito abrangente, não é? Você conhece É, todas as realidades de utilização de um cavalo e de várias raças, né? Você já experimentou várias raças. Eu acho que você é o cavaleiro mais eclético que eu conheci na minha vida, que já montou em cavalos de raças mais variadas, né? Mundo afora. E talvez que tenha percorrido extensões aí também, mundo afora. Acho que não tem nenhum brasileiro que tenha feito isso, não. Acho que você está no alto dessa lista, Junqueira. Eu tenho uma grande admiração por você. Seu trabalho é fantástico. E é claro que você vai descrever um livro para nós aí sobre essas epopeias, né? Eu estou doido para ler esse livro aí. Você já quem está sabe eu pensando nisso? escrevo ainda. Ah, não Estou deixe de pensando, estou fazê-lo. pensando. Não deixe de fazê-lo. Porque Porque, veja bem, homens de cavalo já existiram vários ao longo da história da humanidade, mas a minoria deles deixou seus registros por escrito. Imagine a quantidade de vivências, experiências e conhecimentos que se perderam por falta de registro. sem dúvida, sem dúvida. É uma Concordo. obrigação nossa deixar esse legado. Por É uma falar nisso, obrigação nossa. os teus livros são, eu sou fã desde o primeiro livro que foi lá no Ricardo Bacelar, né? Ah, Os teus, foi. teus São livros pequenas são, contribuições, são pequenas, sim, sim, mas eu acredito que nós fazemos, é, nós nos fazemos úteis sempre que oferecemos alguma contribuição. Então, por menores que sejam, é preciso fazê-las, não é, Junqueira? Preciso é, fazê-las. Nós sem temos dúvida. 10 minutos, eu vou te passar a palavra de novo aí para você continuar, mas se eu te interromper é porque eu vou estar aqui, eu tenho que fazer um encerramento nos 5 minutos finais, tá ok? Mas fique com a palavra. Tá bom. Não, eu vou falar um pouquinho. Então, primeiro só falar que já há muitos anos, inclusive junto com o Sérgio Beck, há uns 10 anos atrás, nós tivemos uma iniciativa para criar uma associação brasileira de turismo equestre e na época acabamos não levando adiante, porque você sabe que a associação é muito trabalho e vamos dizer, quem tem um negócio pequeno como eu, ou que é um prestador de serviço como o Sérgio, para dedicar tempo
a uma entidade de classe é difícil, né? Porque, obviamente, não tem Muito. remuneração. E agora, com a pandemia, com o tempo, vamos dizer, não vou dizer ocioso, mas com a oportunidade que surgiu com a pandemia, nós acabamos fundando, eu, Sérgio, mais um pequeno grupo, o Ricardo Bacelar está junto, nós acabamos fundando a Associação Brasileira de Turismo Equestre. Tá? Eu vou te mandar o link Espetacular. depois. O objetivo, na realidade, o principal é ajudar a profissionalizar, entendeu? É uma grande dificuldade, o grande problema que eu te falei. Você chega num lugar, quer dizer, aqui eu moro no campo, aqui eu moro num lugar turístico perto de Curitiba. Tenho vizinhos aqui que operam com turismo equestre e a questão segurança é delicada, é muito precária, né? E é um problema seríssimo, Muito. porque você, como profissional, sabe, e eu escuto isso sempre, quer dizer, a pessoa às vezes está entrando no mundo do cavalo. Quantas pessoas que estão entrando no mundo do cavalo e muitos entram, não, vamos dizer, aqueles que não entram pelo esporte, entram, eles vão fazer o quê? Vão fazer um passeio em algum lugar. Tem um acidente e nunca mais, fica com medo de cavalo. Quer dizer, quantas Ficam- pessoas podiam estar no mundo do cavalo que tiveram um interesse em entrar no mundo do cavalo, podiam evoluir de alguma maneira, seja no esporte, seja no lazer, seja como criador, e uma primeira experiência negativa sai fora. Né? Você sabe tão bem quanto eu. E isso o que é? Aonde acontece muito isso? É no lazer desses hotel fazenda, no pequeno passeio, aonde Com não certeza. existem os critérios. Eu vou dar um exemplo que acontece aqui, acontece em outros lugares. Chega no hotel fazenda, no hotel, em qualquer lugar, estou falando hotel fazenda, nada contra, pelo contrário, Hum. e a pessoa contrata uma cavalgada. Vai um guia na frente, 5, 6, 8 pessoas atrás, o guia está na frente e não está olhando para trás. O que acontecer atrás, quer dizer, Seja o que Deus quiser. as normas de segurança prevêem, tem que ter um guia na frente e um atrás. Tem que ter um atrás para olhar, para orientar, para cuidar. Né? Sim. Aí, aí É, acontece. Então, é um exemplo. Então, a ideia da sim. associação, a associação é nova e tem dificuldades, porque é um negócio, é uma entidade pequena, mas é fomentar a profissionalização da atividade do turismo equestre no Brasil. Tá? Perfeitamente. E, e eu, vamos dizer, como eu comentei aqui, você falou, cada lugar do mundo que eu viajo, cada lugar tem uma cultura. Eu acabei ficando apaixonado por cultura equestre, né? Comecei a colecionar celas e, e traz muita experiência nova, você aprende muito, né? Então Junqueira, é eu vou isso. ter que te interromper. Não, não, é Nosso isso que eu tempo queria. faltam 5 minutos, mas eu quero começar dizendo o seguinte: nós vamos precisar fazer outras lives, porque a riqueza do conteúdo que você tem a oferecer, ela requer outras iniciativas, né? É muita experiência, muita vivência, muita referência a ser oferecida ao nosso público. Então, eu quero deixar aqui registrado em público esse convite para nós voltarmos noutra ocasião com outras lives para nós usufruirmos aqui de toda a sua experiência, todas as suas vivências equestres. Vou só fazer um breve comentário com relação a esse item aí que você falou, que eu acho fundamental. A atividade equestre, independente de qual seja, é uma atividade de risco, por aquilo que você falou. Juntamente conosco há um ser vivo que nós não podemos prever todas as suas reações, porque são imprevisíveis. Elas são imprevisíveis. Por mais bem treinado que seja um cavalo, há variáveis que fogem ao nosso controle, principalmente quando estamos fazendo cavalgadas no exterior. Pode surgir um carro, uma motocicleta, qualquer coisa que crie ali uma situação e constrangedora para o cavalo, uma situação que o deixe em desequilíbrio, vamos dizer assim. E a pessoa que não tem experiência nesse momento pode perder o controle do cavalo, como acontece com muita frequência. Eu tenho incontáveis casos de acidentes, inclusive fatais, por descuidos, por falta de observância de itens de segurança. Então, isso é fundamental. Você falou dos guias. Quando nós fazíamos essas cavalgadas de turismo em Poços de Caldas, nós tínhamos o guia que fazia a frente, um que ia ao final
e para cada 5 participantes, nós tínhamos mais um guia, para cada 5, monitorando cada 5. Não é? Nós fazíamos questão de ter esse critério adotado para evitar problemas que são muito comuns nessas ocasiões. Não é? Então, eu acho importantíssimo nós frisarmos a importância dos critérios de segurança a serem observados. Muito obrigado por você ter trazido essa pauta aqui, porque ela é de suma importância. Quero agradecer mais uma vez aqui, diante do nosso público, a sua participação. Foi uma satisfação para mim. Você é Um prazer. uma Prazer. pessoa admirável. Não. Uma pessoa admirável. Eu tenho Recíproco. profunda admiração por você. E espero ainda, não tive a satisfação ainda, mas espero ter algum dia a satisfação de cavalgar a seu lado. Será um prazer. Quero ter Será um isso grande ainda. prazer. Pois é. Eu quero agradecer aqui a participação do nosso público. Lembrando, mais uma vez, que nós teremos agora na quinta-feira uma Masterclass, um evento 100% online, totalmente gratuito, onde nós vamos oferecer dicas, falar sobre erros comuns e relacionadas a manejo, treinamento, entre outras coisas. Então, não deixem de participar conosco. O link para você se inscrever está aí na nossa mini biografia, lá, a Escola Chamada Cavalo. Clicou ali, abre a inscrição, ok? Não se esqueçam também de nos seguir aqui no Instagram, no YouTube, não é? Que nós todos os dias temos novas publicações. Hoje, às 20 horas, devemos ter uma nova publicação. E cliquem no sininho para não deixarem de receber as nossas notificações. Junqueira, muito obrigado ao público presente, aqueles que estiveram conosco durante essa live. Vou dar aqui o meu boa noite e vou passar a palavra para você se despedir do nosso público, Junqueira. Bom, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho dessa minha experiência e agradeço o convite. Espero ter podido passar um pouquinho da minha mensagem, da minha vivência nessa área aí. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer. Você sempre ultrapassa todas as expectativas, Junqueira. Sempre. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Tá bom. Fiquei Boa noite. lisonjeado. Uma boa noite para você, para o nosso público, e peço licença aqui para desconectar. Até. Boa noite.